pessoal, sejam bem-vindos ao Adianta Aí, o podcast sobre antecipação de recebíveis da Fairmoney. Eu sou o Renato, co-founder e CMO da Fairmoney, estou aqui com o Danilo e hoje com dois convidados muito especiais. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Danilo, CEO e co-founder da Fairmoney. Estou muito feliz aqui de compartilhar a mesa com vocês hoje. Hoje nós estamos recebendo o Lucas e a Tainara Bartman. O Lucas, sócio fundador da Menestis Group, e a Tainara, fundadora da FlixSign. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, viu, Renato, Obrigada, pelo convite. Lucas. Danilo também aí. Vai ser um prazer bater esse papo aí. Muito legal, muito legal. Vocês repararam o sobrenome, né? São irmãos. A gente vai falar disso um pouquinho. E é muito legal, né? Essa sinergia, esse trabalho aí em família. Danilo, qual que é o nosso tema de hoje? Vamos lá. Hoje a gente vai, com frequência aqui no nosso podcast, a gente fala muito de tecnologia, né? É uma coisa que cada vez mais está no dia a dia do financiador, né? E às vezes a gente vê que tem financiador que ele fica ainda meio distante, mas não vai ter jeito, né? Ela vai chegar. Né? E hoje a gente vai conversar sobre transformação digital. Muito legal, muito legal. Mas antes da gente entrar nesse nosso tema principal, eu queria conhecer um pouco da pessoa por trás da Menestis, por trás também da FlixSign. Então, contem um pouquinho para a gente da vida pessoal de vocês e apresentem a empresa. Legal. Quer começar aí? Vai lá, vai. Então tá bom. Bom, eu sou sócio fundador da Menestis. Inicialmente era a Menestis Capital, nós avançamos as atividades. A Menestis Capital era uma consultoria especializada, enfim, em FDICs, né? Nós, enfim, operávamos tecnologia para grandes grupos econômicos. O meu background é tecnologia, eu fiz engenharia da computação, abri minha empresa com 20 anos e trabalhava no mercado publicitário, comecei a trabalhar com 14 anos no mercado publicitário. Com 20 eu entendi que dava para vender tecnologia para o mercado publicitário, saí de uma agência que eu trabalhava, era uma agência muito grande, chamava o Anderman, e comecei a vender tecnologia para o mercado publicitário. Dos 20 aos 28, fiz alguns M&As, passei por todo tipo de situação que vocês puderem imaginar, quebrei no meio do caminho, tive que reconstruir tudo de novo. E aí, no meio desse processo, com 27 anos ali mais ou menos, eu comecei a fazer crédito consignado para os meus colaboradores e descontar os meus próprios fornecedores contra mim mesmo. E aí eu gostei de cobrar uns juros, né? A gente foi se aprimorando nisso. Comecei talvez como bom e velho agiota aí, né? Que todo mundo, acho que tem bastante gente que assiste aí que faz essa piada aí. O que aconteceu é que eu peguei uma fase ali pré-abertura do mercado do ponto de vista da regulação. Então, foi antes de SCD, antes de CEP, Sociedade Entre Pessoas, lá o Peer-to-Peer Lending, né? Então, eu tive que... Assim, eu tinha duas opções. Eu virava um banco múltiplo ou era um core ban. Não tinha muito o que fazer para eu regularizar minha atividade. Obviamente, talvez ali com factoring, talvez, mas tributariamente era bem complicado. Era inviável. Era inviável. E aí eu fui meio que ajustando ali minha atuação e entendi que eu queria entrar de verdade nesse negócio, mirando talvez abrir um banco. E aí fui estudar e tal, acabei indo fazer direito por conta disso, me apaixonei pelo tema ali e tal. E, enfim, foi quando eu decidi fundar a Menestis junto com o meu sócio, né, o Iker. Ele já era do mercado financeiro, tinha montado o private lá do Votorantim e tal. Era o único cara que eu conhecia do mercado financeiro, porque eu era um outsider total, vim de outro mercado. Então eu ficava enchendo o saco, ele tinha uma gestora na época, a Panambi, eu ficava indo na Panambi e falava, cara, FDIC é legal, meu, vem cá, vamos olhar, isso aí 2017 talvez. Vamos olhar, tem coisa aqui e tal, e ele, Lucas, eu sou de Wealth, meu, não mexo com esse negócio, assim, FDIC tô fora, silverado e tal, esquece isso. Enfim, aí foi nessa jornada, eu consegui convencê-lo ali, eu tive um outro sócio no meio do caminho, que tinha comprado um pedaço da minha empresa de tecnologia tempos atrás. Ele já era do mercado financeiro. Fui operar com ele ali alguns créditos estressados, a gente comprava crédito trabalhista. Eu fui adquirindo algum know-how nesse tipo de operação. E aí, em algum momento ali, eu falei, cara, eu sei prestar serviço muito bem, faço isso desde sempre para grandes marcas. Então, na minha época da publicidade, eu atendi Microsoft, Nike, Latam, enfim, grandes empresas.
Eu falei, eu tenho algum know-how em atender esse tipo de conta. Falei, então eu vou voltar nessas contas, que eu já tenho relacionamento, inclusive, e vou vender agora um serviço financeiro. E vou vender FDIC para os caras. Vou operar o braço financeiro desses caras. Então foi daí que surgiu a ideia de criar a Menes, consultoria especializada para atender só o segmento corporate. Nossa primeira operação foi uma rede de varejo do Sul. A gente entrou para bancarizar o varejo do cara, processar, né, a bancarização. Ainda não estava consolidada a questão de banking as a service e tal, enfim. A gente começou a rodar o varejo do cara com nota promissória parcelada, olha isso. Caramba. Imagina. Mas é um pouco do teu perfil também de dinâmica, né? Total. A gente foi tentando criar a solução para o cara, assim, e acomodar. Então, reunia o time contábil do cara, o jurídico, a TI do cara, botava todo mundo na mesa e falava, cara, tá todo mundo de acordo aqui, os riscos são esses, traz o administrador junto, tá todo mundo confortável, vamos fazer, beleza. 2019. E aí, isso em 19, E aí começamos o primeiro FDIC, o segundo FDIC. Eu já tinha atendido a Porto Seguro na minha empresa de tecnologia e publicidade antes. Eu falei, cara, eu vou na Porto. Fui na Porto, levamos uma tese lá de consórcio e tal, discutimos amplamente com os caras, e assim, aí a Porto, né, meu? Aí já veio Monteiro Ruzu, Oliveira Trust e tal, e, cara, a gente era desse tamanico, né? E assim, muito resiliente, a gente tomou bastante porrada lá para montar esse negócio, mas os caras foram super parceiros, a gente conseguiu desenvolver junto com a OT, foi o segundo cliente a Porto, o FDIC tá com a gente até hoje. Legal. Eu brinco, o nosso LTV lá na consultoria nossa lá, cara, é full, assim, todos os clientes que nos contrataram estão na casa até hoje, assim, nenhum cliente saiu. Isso é legal. Isso é legal bem legal. Isso é bem legal. E aí a gente foi buscando sinergia, enfim, em outros setores e tal. Então, foi mais ou menos a minha trajetória até chegar na Menes, né? Hoje a gente tem uma atividade ampla, então a Menes ela atua numa vertical de crédito, onde nós temos várias empresas de crédito, depois eu posso aprofundar um pouco mais nisso. Abrimos uma vertical imobiliária, então a vertical imobiliária nossa, a gente forma a área para incorporação só na cidade de São Paulo. Legal. Terceira vertical, serviços. Nós acabamos abrindo uma asset, a gente não queria, no início não era o nosso foco, até porque a gente sempre teve uma boa relação com todas as assets do mercado. Tinham fundos nossos espalhados no mercado inteiro, tinha fundo na Tercom, Nest... Enfim, tinha fundos espalhados no mercado inteiro, então a gente entendia que não fazia sentido abrir uma asset dentro do grupo. Mas a gente acabou entendendo que a gente tinha algum know-how para fazer asset allocation, enfim, a gente sabia conduzir bem o wealth management, enfim. A gente entendeu que era uma atividade essencial, então a gente acabou trazendo para o braço de serviço aqui a nossa asset, né? Enfim, a gente tem participação em algumas outras empresas de serviço, inclusive a Tainara vai comentar depois aí, mas a Flix a gente acabou, através de um braço de alocação de capital nosso lá, fazendo um seed money lá para ela desenvolver o projeto. Então, o nosso braço de serviço tentando trazer, e a consultoria, obviamente, está no serviço que foi onde nós nascemos, né? Vocês estão com quantos essa sinergia. Hoje? Cara, alocados em uns quase 80, mais ou menos. Nós temos FDICs proprietários nossos, eu acho que uns 8 ou 10, que tem alguma coisa lá em estruturação e tal. E presença em cota subordinada, que é algo que a gente sempre tentou, junto com o mercado, né, tentou desenvolver isso. A gente deve ter aí umas 25 cotas subordinadas hoje. Legal. Então a gente está bem presente dentro desse mercado. Total assets do grupo aí uns 4 bilhões de reais, e o imobiliário mais 1 bilhão e 100, mais ou menos. Então, o grupo ele se desenvolveu bastante nesses 6 anos aí. A gente não dormiu muito, também não tirou muitas férias aí, mas enfim, a coisa desenvolveu. Isso é a dinâmica de vida do empreendedor também. Exatamente. Né? Essa é a dinâmica principalmente o empreendedor brasileiro aí, que é... E isso é de família, pelo jeito, né? Exato. É família empresária aí, cara, empreendedora. Como vocês puderam ver, eu tive um bom exemplo dentro de casa, então eu sempre empreendi também. Com 19 anos, eu estava trabalhando numa agência de publicidade, fazendo social media, era meu primeiro trabalho, assim. E aí eu comecei
Acho que, não sei se você lembra disso, mas eu comecei a vender nota de serviço, porque na época não existia o boom da MEI, né? Pejotização, enfim. E aí eu comecei a fazer freela para uma agência e eu abri um CNPJ, né? Um MEI. E isso é até louco. Agora eu acho que eu posso falar, não tem problema, porque já faz muito tempo. Eu comecei a vender nota de serviço porque uma galera que trabalhava em agência, que era CLT, fazia freela, só que muitas agências só pagavam na conta da pessoa. Então, você tinha que emitir nota para poder pagar, enfim. E aí, eu vi a oportunidade de falar, gente, eu tenho MEI. Então, eu vendo a nota para você. Consegui receber da agência, por exemplo. A Globo pagaria apenas ali, né? Enfim. Ela virou um escrow account aí dos caras aí. O cara, ela aí, recebia a grana o e mais pagava. louco era o que eu fiz. A agência só pagava na conta indicada na nota que era atrelada ao CNPJ, a conta PJ. Então, eu recebia 100% da grana do freela das pessoas na minha conta e repassava com desconto de 10% já. Então, eu retia 10% e... Taxa boa, hein? Exato, 10%. A agiota desde sempre. Isso era MEI? Era MEI. Só que Claro, isso aí não eu estourou, estourei a MEI. Aí eu estourei a MEI muito rápido. Posso dizer que eu meio que quebrei a minha primeira empresa com 19 anos. Que eu estourei o teto, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, enfim. Mas eu ganhei muito dinheiro. Aí eu falei, e agora? Aí eu decidi ir para os Estados Unidos, porque eu não queria começar a faculdade já de bate-pronto, né? Enfim. E aí morei 2 anos fora, fazendo intercâmbio, aprimorando inglês, enfim. E decidi voltar para, de fato, entrar na faculdade. E aí eu voltei em 2019 e em 2019 eu falei assim, não quero mais... Fazia, sei lá, 2 semanas que eu tinha voltado pro Brasil, eu falei, não vou mais morar aqui. Com 2 semanas de volta. Vou pra China ensinar inglês para chinês. E aí... minha família, você é maluca, você acabou de voltar, calma, você falou que queria a faculdade, enfim. E aí decidi ir para a China, tinha visto tudo para poder ir para a China, e aí mudei de ideia de novo, porque, né, aquela minha fase meio adolescente, Eu vou ter que tava fazer uma meio observação, não vai ter perdida. jeito. A sua mãe tá ali atrás assim, ó, ainda bem que ela não foi pra China, cara, foi muito bom Foi isso. em 2019, tá? Eu ia em janeiro. Janeiro, o que aconteceu, gente? Quer dizer, em 2020, pandemia. Minha mãe deu graças a Deus que eu não fui. Verdade. E aí comecei a faculdade à distância e tô até hoje tentando me formar. Legal, legal. Porque no meio do caminho aconteceram muitas coisas. Comecei a estagiar em escritório de advocacia, tava tentando me achar ali na minha profissão, né? Que eu tinha escolhido o direito. Odiei a advocacia. Odiei mesmo, assim. Falei, não é pra mim. E o meu irmão já com a Menezes Consultoria, todo dia vendo eu batendo cabeça lá, falando, vem trabalhar comigo. Decidi. E aí foi quando tudo começou. Eu comecei a aprender sobre o mercado financeiro, caí na mesa de operação dos fundos dele e aprendi tudo que eu pude absorver assim em 2 anos e comecei a ter algumas experiências com os players que me atendiam, né, na consultoria na época e decidi empreender de novo e começar a Flixsign. E aí levei a ideia do projeto para eles super toparam porque obviamente atenderia eles também, enfim, mas meu irmão super entusiasta nas minhas ideias também, me apoiou 100%. E aí comecei a desenhar a Flixsign quietinha, colocando todas as minhas ideias, todas as minhas dores de quando eu era da mesa, enfim. Tudo que eu vi que dava para melhorar, porque a tecnologia que a gente tem no mercado hoje, nos fornecedores, ainda é tudo muito amarrado, muito quadrado, muito antigo.
Achei o meu atual CTO, que é um expert em tecnologia, já trabalhou no Santander, enfim, desenvolvendo tecnologia para o Santander, e está comigo. E aí, enfim, nasceu a FlexSign. E aí, o grande desafio de se lançar para o mercado, depois de 1 ano e meio desenhando tudo, deixando tudo redondinho. Sofrendo pressão dos investidores. Sofrendo pressão aí, dos né? investidores. Importante E isso, tem né? um agravante a mais, porque quando o seu investidor é seu irmão, a pressão é muito pior. Né, assim, é importante deixar claro que sim, ela foi investida pela Asset lá, então, cara, tem Sim, toda uma mas governança e tal. Na verdade, o almoço de família não foi mas nada tranquilo, tá, gente? Os ela almoços. sentiu essa pressão, mas você não a exerceu, né? Eu sou o que menos cobro, na verdade, ali, mas tem uma governança forte atrás ali, demandando resultado. Na verdade, e tal. com ele eu já sabia lidar. Agora, os outros, eu tive que dançar mesmo ali, enfim, Mas fazer acreditarem no projeto. Isso é muito legal, porque assim, tem 2 formas da gente ver o problema, né? E eu digo com tranquilidade, que a cabeça do brasileiro é de ver o problema e se ater ao problema, né? E das dificuldades que esse problema traz. Mas tem uma fatia, de certa forma, expressiva, que vê o problema e enxerga como que eu supero o problema. E essa é a cabeça dos empreendedores no Brasil. Empreender no Brasil é um mar, é um turbilhão de emoções. Você sofre toda a questão burocrática, legislativa, você não entende muito bem os seus limites, a questão tributária é um mar totalmente turbulento, né? Política, cenário econômico e tudo mais. Então, você tem pouquíssimos amigos ali que caminham do seu lado. Mas o perfil empreendedor, ele está no DNA de vocês, né? É muito do que vocês trouxeram. Quando você inicia, Tainara, e traz essa questão de, poxa, eu vi ali uma oportunidade. Tem oportunidade. O Brasil é cheio de oportunidades. O Brasil é cheio de oportunidades. O ponto para a gente é o quão disposto a superar as dores do risco Brasil você tem. Quanto de disponibilidade você tem. Porque todo mundo enxerga, todo mundo já teve aquela ideia, poxa, mas por que a gente não faz assim? Mas o quão disposto você tem. Quanto de saúde mental, quanto você tem de apoio entre os seus amigos, os seus parceiros, sua família, e isso é muito legal. Então, ficam aqui os meus mais sinceros cumprimentos a vocês, e em especial, pessoal, a mãe está aqui assistindo também. A mãe, porque isso é uma coisa que tem que ser incentivada em casa. Né? A gente sente essa falta, né, de que, poxa, o Brasil inteiro poderia ter essa mesma visão de realmente empreender e estar disposto a pagar o preço de empreender no Brasil. E o preço é alto. É muito alto. Bom, não quero tietar, mas já que você falou da mãe, a cultura empreendedora sempre foi muito presente na nossa família. Minha mãe, enfim, teve um business, eu brinco que ela inventou o Uber antes do Uber existir no Brasil. Assim, ela teve um business de veículos de entrega em supermercados, tocava o business, depois, enfim, foi por um outro caminho, se doou para a área da saúde, tem 53 anos e está se formando em outra faculdade de odontologia agora. Assim, então, muito legal. Essa cultura empreendedora nós vimos dentro de casa mesmo. Assim, isso sempre foi um DNA nosso. Assim, a gente foi... e é interessante, porque assim, hoje nós temos na Asset um braço de Wealth Management e a gente enxerga as famílias que são nossos clientes em Wealth. Faz parte da nossa atividade de planejamento patrimonial, planejamento sucessório e tal. E eu vejo... É muito interessante ver a organização e a estrutura familiar dos nossos clientes. Então, geralmente você tem um núcleo, que foi o núcleo empreendedor, que desenvolveu aquilo e tal. E aí, alguns não se preparam para a sucessão, perdem tudo. E aí a gente atua pelo distressed aqui, tentando resolver e tal. E depois eu comento mais, mas nós temos uma operação de distressed focada em famílias e tal. Ou esse cara monta uma estrutura profissional, contrata o nosso MFO ou monta um single family office para tocar o patrimônio dele.
E aí a segunda geração não vem mais com a necessidade de desenvolver e acumular os ativos, né, o patrimônio e tal, mas vem com a necessidade de perpetuar esse patrimônio. Então muda um pouco a necessidade. O cara não tem que desenvolver uma empresa, ele Mas tem que o aprender a alocar capital. Ele tem que aprender a monitorar a alocação de capital e tal. Então a gente foi meio que se organizando para isso. A nossa família meio que se estruturou para isso. Quando nós montamos a Asset, parte da estratégia era desenvolver um multifamily office que pudesse atender tanto as nossas necessidades familiares aqui, quanto a dos meus sócios. E aí o Family and Friends, né? Ali foram vindo os amigos. Então, hoje é interessante que a gente olha no nosso MFO lá, tem o patrimônio dos sócios, porque cada uma dessas empresas que eu citei tem só 4 societários diferentes. Então, o patrimônio do sócio todo veio para a Wealth. E as famílias, porque as famílias foram se conectando conosco. Então, é um processo muito interessante porque a gente troca negócio com essas famílias numa facilidade, numa agilidade muito grande, né? Eu prefiro essas famílias que estão mais alinhadas com o que a gente está fazendo. Não Vira um ecossistema. Vira um ecossistema. Então, exemplo, o braço imobiliário que eu comentei foi um processo natural. Pô, vamos fazer um prédio aqui perto da Avenida Paulista. A gente está fazendo um prédio ali na Doutora Arnaldo, vai começar a obra agora, enfim. Quem passar por lá, inclusive, vai ver a obra acontecendo aí. Nós trouxemos a SKR para fazer. E, cara, para entrar e formar área, você roda no MFO ali e fala, cara, vou formar uma área aqui. Quem tem interesse em fazer um commitment e vir junto aqui para a gente fazer, é meio que uma estrutura de club deal mesmo, né? Então, a gente meio que foi criando essa situação para... a gente não tem interesse em ser um negócio estratosférico, gigantesco, enfim, a gente quer... algumas famílias operando conosco ali de forma estratégica, conhecendo o risco do que está fazendo, enfim, junto com a gente dentro do negócio. Achei muito interessante um item que você comentou, que é assim, né? Você falou assim, às vezes a pessoa ela vem de uma família e aí ela tem que construir o patrimônio. E aí depois, quando está na segunda geração, ela tem que aprender a gerir esse patrimônio, onde vai investir. Exato. Eu acredito que muito do nosso público hoje, financiador, passa por isso. Porque você vê que muitas vezes, né, o filho do financiador vai e assume a empresa dele. Eu imagino que vocês devam ter vários casos desses. Assim. Então, eu acho que até também um exemplo legal de vocês que tem que ser adaptável, né? Então, você tem que se adaptar à sua situação e até a história de vocês mostra essa adaptação. Você começa publicidade, direito, aí, enfim, aí você fala com a Porto, aí você vai ajustando do jeito que ele quer. Você é a mesma coisa, foi pegando ali as dores, vai ajustando. E no fim das contas, o financiador ele também precisa se ajustar, né? E as tecnologias estão aí para isso, né? Para ele conseguir continuar se adaptando. E a gente estava agora há pouco gravando um outro podcast e a gente falou essa frase, né? Não é o mais forte que sobrevive, é o quem melhor se adapta, né? Exatamente. Então acho que agora entra a tecnologia principal aqui, né? E aí e a tecnologia está também no DNA, né? Total. Como que vocês veem o papel da tecnologia dentro do nosso segmento? O que ela tem que influenciar? Como que vocês veem? Quais são os decisores dela no nosso segmento? Essa pergunta é difícil, Renato. A gente sempre fala. A primeira pergunta dele é sempre a mais difícil. Depois melhora. Tecnologia, na minha visão, tem que resolver a nossa vida. Eu preciso pôr menos a mão ali e ela precisa fazer sozinha por mim. Eu vou analisar aqueles dados, mas ela está fazendo o trabalho dela, principalmente agora com inteligência artificial, enfim. Então, no geral, mas mais focado em sistemas aqui de tudo, hoje, na nossa área, tudo muito manual ainda. Por exemplo, a área de checagem, 100% manual. Você depende 100% de pessoas ali ligando o tempo todo, enfim. E nós já temos inteligência o suficiente, artificial e tecnologia o suficiente para automatizar todo esse processo. E essas pessoas se qualificarem melhor para serem mais analistas ali, né? Enfim, não fazer o trabalho braçal e mais intelectual junto com a tecnologia que ela está usando. Então, É a possibilidade de escalar o negócio. Exatamente. Total. Possibilidade de Exatamente. escalar. Foco em escala 100%. De uma forma mais segura também, né? Segura, certeza, exatamente. Já pegando um gancho falando de uma das coisas que nós criamos dentro da FlexSign, sobre segurança. Hoje a gente sabe que
99% dos fundos, por exemplo, o certificado digital do diretor do fundo, de quem assina a operação, fica na mão da operação. Claro, você deve confiar na sua equipe, né? Mas assim, você deve confiar na sua equipe porque ele está com o teu certificado digital. Isso é muito grave. Então, o que nós criamos? Um robô de automação de assinatura, justamente para mitigar riscos, porque é grave você deixar algo tão... É aquela da oportunidade. perigoso, né? na Essa é mão uma de oportunidade. terceiro. Exato. Eu até aproveito para... Isso foi um problema, foi uma dor que nós tivemos dentro de casa e eu tive em outras empresas. Então, eu acho que tem algumas questões. Acho que a gente fala muito de tecnologia, é fundamental, né? A gente vive esse momento, IA. Inclusive, eu diria até que a nossa geração ela tem uma janela de oportunidade que nenhuma outra vai ter. A IA foi criada agora, poucas pessoas estão investindo nisso ou dominam isso. No futuro... vai ser um negócio mais commodity, assim, todo mundo já vai... Isso vai estar pacificado em geral. Hoje você tem o poder infinito concentrado na mão de pouquíssimas pessoas que pararam para olhar isso. Então, é uma janela de oportunidade. Essas pessoas têm vantagem em relação às demais. Eu não estou fazendo juízo de valor de nada, pelo amor de Deus, mas é uma janela de oportunidade. Então, quem se posicionar vai conseguir extrair muito resultado disso, né? Mas... em relação ao certificado que ela comentou, e eu enxergo que isso além de um problema de tecnologia, é um problema de governança, né? Eu vejo pouquíssima gente falando de governança, ninguém fala de governança, é uma palavra esquisita lá que ninguém sabe direito o que significa. Isso, inclusive, é o que a gente mais pega nos nossos sócios, nas empresas que fazem parte do nosso grupo e, principalmente, as empresas, os FDICs que a gente investe e tal. Você não administra um FDIC de 10 milhões com a equipe que você tinha quando você tinha 1 milhão. Você não administra ele com 100 milhões com a equipe dos 10. Exato. E 1 bilhão com a equipe dos 100. Então, nem com o mesmo sistema, nem com o mesmo... Exato. Tecnologia, sistema, pessoas, processos e tal. Então eu enxergo que assim, existe uma necessidade do empresário brasileiro se qualificar e entender que ele precisa implementar essas coisas, soluções tecnológicas, governança, enfim. Então, eu acho que grande parte do problema vem da baixa qualificação dos empreendedores mesmo. Assim, os caras precisam buscar solução, precisam se aprimorar e tudo mais. Muitas vezes o empresário ele vê uma ferramenta tecnológica como um custo. Exato. Exatamente. Vocês entendem como ela? Porque, assim, claro... a gente vai olhar para preço, obviamente, mas preço não é o decisor. O preço ele pode me trazer um custo desnecessário, como ele pode me trazer uma oportunidade. Uma oportunidade, inclusive, de ter uma governança melhor. Né? Como, mitigar um risco de alguém fraudar alguma coisa em meu nome porque está com o meu certificado em mãos. Né? Exato. Como que vocês veem essa questão do empresário enxergar isso como um custo? Na nossa formatação de preço, de tudo que a gente vai fazer lá, primeiro que assim, a gente faz muito estudo. Então, eu tento vender uma solução, essa xícara. Eu vou testando. Eu vendo por 10, aí depois eu vendo por 8, depois eu vendo por 6, e aí depois eu entendo como é que o meu mercado enxerga isso, como é que ele se comporta, né? Então, tudo isso é gestão. Você vai criando formas ali de entender comportamento, né? A gente não enxerga muito como custo. Eu enxergo como composição de preço. Então, tecnologia é assim, cara, eu preciso de uma tecnologia para fazer a xícara. Eu tenho alguém que me fornece essa tecnologia? Tenho. Cara, eu vou compor esse preço dessa tecnologia dentro do meu preço. Esse custo dentro do meu preço vai fazer a composição de preço. Não tem ninguém que fornece essa tecnologia. Então, eu vou ter que criar. Aí é injeção de capital para eu desenvolver esse negócio aqui. Sempre que existe alguma solução no mercado, eu oriento todos os nossos sócios, colaboradores e tal. Se existe tecnologia no mercado, contrata, cara. Não precisa desenvolver. Você entendeu? Exceto se for setores estratégicos do teu business. Então, assim, cara, isso daqui, se o meu fornecedor falhar, ele vai me gerar um prejuízo assim, muito grande, eu não vou conseguir repassar e tal. É algo estratégico, é uma área estratégica. Precisa você vai ter em que casa. internalizar. Você vai ter que internalizar para você ter o domínio dessa coisa. Se não for algo estratégico, tão estratégico, né, tão vital, e existe solução no mercado, cara,
contrata do mercado, assim. E aí faz composição de preço. E um ponto importante, assim, todo mundo fica nessa... Eu vejo um monte de FDIC discutindo, mas a taxa do fulano, a taxa do ciclano. Cara, enquanto asset lá, eu participo dos comitês, eventualmente a gente olha lá, eu vejo um FDIC, o mesmo cedente rodando em 10 caras. Em um ele está com uma taxa, no outro com a outra, no outro com a outra, no outro com a outra. Qual é o diferencial? Entendeu? Tem um ponto, uma questão muito simples, assim, ó. Você vai comprar um Corolla. Por que eu compro um Corolla zero? Por que eu compro um Corolla na concessionária do Danilo e não compro na concessionária do Renato? Sendo que é o mesmo preço, é o Corolla zero. É o mesmo produto e é o mesmo preço, praticamente, é tabelado. Só que eu escolho aqui, eu não escolho ali. Cara, e aí é que vem a questão essencial para mim, é atendimento, é a proximidade que você tem do teu cliente ali. Então, imagina, eu estou contratando um SaaS, é mais caro do que o outro SaaS, por exemplo. Vai encarecer meu produto final na ponta. Legal, eu não tenho que necessariamente ter medo disso. A questão é que o meu relacionamento com o meu cliente é muito bom, a minha entrega é muito boa, o meu atendimento é muito bom. E o meu preço ainda está dentro do mercado. Você está no mercado. Você não é o mais barato, mas você está posicionado, entendeu? Bem. Que é a diferença entre preço e valor, né? Que eu acho que a galera tem muita Exatamente. dificuldade em ter essa percepção. Hein? Eu, como cliente, entendo a diferença. Cliente e como empreendedora na outra ponta, entendo a diferença entre preço e valor. Preço, existem preços bem caros no mercado de soluções que já estão aí há muito tempo. Mas valor, alguém que vai resolver o seu problema ali, que está disposto a te ouvir e fazer por você, é diferente. E não necessariamente isso precisa custar mais caro, enfim, mas vai muito do atendimento mesmo ali que você vai ter, daquela sinergia que você vai ter com o seu cliente, enfim. Então, eu acho que independente do preço, você precisa enxergar valor e o que isso vai trazer, vai te agregar, né, dentro da sua empresa. Uma coisa que eu achei legal é que, assim, né, a gente está falando de a pessoa precisa enxergar o valor. Aí eu concordo, eu acho que a gente tem que olhar isso mais como um investimento, né, em tecnologia. Mas às vezes o financiador ele não está enxergando, ele não está vendo. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu acho que o que você trouxe, eu acho que muito financiador não pensa nisso. Eu acho que o que você falou de deixar o seu certificado digital na mão de outra pessoa, eu acho que muito financiador não vê. E olha só, você trouxe e você mostra, ó, aqui... Eu acendo essa luz... Você acende a luz. Na hora que eu mostro para ele que isso pode acontecer, porque ele não pensou até agora. Exato. Até eu falar que existe um robô de automação de assinatura. Porque você corre risco de deixar o seu certificado digital na mão da tua colaborador. equipe. E aí, quando você começa a falar outras coisas de soluções que a gente desenvolveu dentro da FlexSign, por exemplo, para mitigar esses riscos, aí eles te ouvem com a cabeça mais aberta e falam, tá bom, então realmente eu acho que agora eu vou te mandar lá para minha mesa, eles vão testar e vamos tocar. Legal. Eu acho que 2 pontos aí são legais, que assim, essa questão de custo ou investimento. O que você trouxe, o Lucas, faz muito sentido no teor seguinte. Eu não preciso ter a melhor taxa. E dentro do nosso mercado, claro, existem hoje empresas, né, cedentes que prezam ali e o diferencial é a taxa. Só que a taxa dele é assim, ele está bancarizado, a taxa dele é 1,7, 1,8. Se for 1,7 ou 2, para ele é diferente. Agora, se a gente pegar a fatia maior do mercado, a gente está falando de uma taxa 3, 3,3, 3,5. Para ele, a taxa não é o decisor, não é o principal. O principal é ele saber que ele pode te mandar a operação e que você vai analisar de forma ágil, vai dar uma resposta para ele em tempo, para que, se porventura for uma resposta negativa, ele tenha tempo hábil para procurar outro parceiro e pagar a conta que vence. Ele precisa pagar até às 8, a conta dele de luz, né? Então, eu acho que é legal. Tipo,
A tecnologia, ela está dentro da segurança da operação dele. Exatamente. E tudo bem, tudo bem. Poxa, a ferramenta... mas eu pago X. Tá, você paga X, mas olha o quanto de benefício ela te traz e você vai, né, obviamente, dissolver esse valor dentro da sua operação. Né? Então, poxa, é um valor considerável ali, alguma tecnologia? Mas eu estou rateando dentro da minha operação. Eu movimento aqui 5 milhões mês. Perfeito. É a segurança que isso me traz. Né? Então, o financiador ele tem que ter o olhar de qual que é o benefício, qual que é meu risco. Né? E eu costumo dizer que o preço da luz é menor do que o custo da escuridão. É isso aí. Porque ter a ferramenta para te trazer uma segurança é bom. Agora, tenta entender qual que é o custo de perder um imóvel porque teu certificado, a tua assinatura digital estava na mão de alguém que fraudou o negócio e assinou. Você vai falar o quê? Não tem... Tá lá, tá com a firma reconhecida. E aí no não documento. adianta, porque a assinatura digital, firma reconhecida. 100% acatada Acabou. pelo juízo, é incontestável. O juiz entende que a assinatura digital foi você que assinou. Pode ter sido fraudado, mas ele não enxerga dessa forma. Aí vai entrar a discussão, né? É exposição a um Exatamente. risco Desnecessário. totalmente. E poderia ser mitigado facilmente, né? Com tecnologia. Poderia ser mitigado totalmente com tecnologia. Não só isso, E mas... com um custo extremamente acessível. Marginal ali da operação. Não só isso, mas também facilidades. Então, a ideia do robô não só mitigar o risco dos certificados na mão de terceiros, mas quantas vezes eu, na mesa de operação, tentava achar o cedente para assinar a operação, eu gosto de falar bem assim, 3h99 da tarde, 4 horas o portal fecha, o cedente não assina, porque estava, sei lá no meio da safra, lá, vendo a plantação dele e não assinava a operação e só ele que queria assinar e correndo o risco de perder a operação. O robô também serve para isso. Você pode continuar fazendo as suas coisas que o robô vai assinar por você. É uma operação que você já conhece, que está ali todo santo dia, você opera a mesma coisa, você confia plenamente na sua equipe, você tem uma equipe que já verificou tudo para você, só precisa assinar, o robô faz isso para você. Você pode ir lá gravar o seu podcast e a operação vai sair, entendeu? Então, parametriza ele vai trabalhar do jeito que... Então, facilidades. A tecnologia serve para isso. Inclusive, né? Que entra uma das funções principais da tecnologia, que é a escala das coisas. Exato. Né? Assim, cara, você pega um administrador aí, o DOL aí na Singular, aí, enfim, vai ver quantos documentos esse cara assina em um dia, cara. Assim, é surreal, porque ele está presente em muitos documentos. Então, exato. Passaria o dia... E documentos assinando. que são padronizados, né? Não é que é um documento que é diferente e tal. São documentos que são padronizados ali. Então, tem soluções que você consegue trazer para dentro desses problemas, porque de fato são problemas, e dar escala nesse negócio usando tecnologia, né, cara? De forma segura, acho que esse é o ponto importante. Um exemplo disso de segurança jurídica, inclusive, que o robô ajuda e a questão de assinatura em lote no geral, é que nós temos um cliente dentro de casa que tinha um problema que o diretor precisava assinar muitos contratos, assim, mais de 150 contratos por dia. E aí, o que eles fizeram? O cara assinou no papel, tiraram um print daquilo, recortaram a assinatura dele e colaram no documento e fixaram ali, em todo o PDF, aquela assinatura dele ali. Desculpa, mas assim, isso não tem validade jurídica. E com o robô, isso mudou, porque aí ele assina com o certificado dele. E quando eu olhei aquela operação que rodava daquele jeito, falei, gente, isso aqui não tem validade de nada. Vocês estão assinando, sei lá, mais de 10 mil contratos já assinados dessa maneira. E assim, vocês correm um grande risco corajoso aqui. Aí. E aí, enfim, adaptaram, usam um robô e acabou o problema. Ela me conta as histórias. Eu não participo. A gente tem até por uma questão de assim, um Chinese Wall nosso, assim. Eu não participo de nada lá na empresa, na Flix e tal. Ela conta as histórias das coisas que ela vê, eu fico, assim, abismado. É surreal, cara. É inacreditável, assim. Cara, como que é a aceitação hoje, né? Por exemplo,
hoje vocês dois você lida provavelmente mais com fundos, né? Com financiadores, você talvez lide com factoring, securitizadoras e FDICs, mas como que é a aceitação dos financiadores para novas tecnologias e também como que assim, vocês já estão há um tempo no mercado, mudou? Vocês estão vendo a tecnologia mudar mesmo o dia a dia do financiador? Porque assim, eu sei também que eu conheço financiadores que até hoje não usam assinatura digital. Eles usam existe. assinatura digital, né? Então, eu sei que existem financiadores que eles têm uma cabeça um pouco mais fechada, né, nesse sentido para novas tecnologias, às vezes com receio de segurança, de se vale, se não vale. Já teve financiador até que a gente conversou. Mas como é que vocês veem isso? Eu vou comentar um pouco do lado dos fundos, enfim, o que a gente sente quando a gente vai alocar capital nos caras e tal. O que acontece? Existe uma... E aí vou falar da indústria de multicedente e multisacado, principalmente, que é desconto de recebíveis e tal. Nós temos lá hoje fundos em várias frentes. Fundo de crédito de energia, por exemplo. Créditos judiciais, enfim. Fundo de distressed para famílias, né? E aí, quando eu falo fundo, eu estou falando especificamente FDICs. Tá? Perfeito. Agora, multicedente e multisacado, recebíveis. O que eu percebo, assim? Existe uma resistência. Primeiro que todos eles estão focados numa gama de produtos, de certa forma, restritas. Então, todo mundo entendeu que existia ali uma forma de trabalhar que funciona, e de fato funciona. Esses caras ganham muito dinheiro mesmo, né? Vem ganhando há muitos anos. Tem caras que ficaram muito grandes, na casa do bilhão, vocês conhecem certamente. E eu vejo que, sabe aquela teoria do time que está ganhando não se mexe. Então assim, cara, o que eu faço aqui funciona, o fulano ali faz, o ciclano faz, então funciona assim, vamos fazer assim. Tipo, eu ligo para checar, o cara me manda aqui a duplicata, tá, ok. Mas não escala também, desculpa. Então, até escala, assim, você tem, por exemplo, o Athena tem, sei lá, o Sérgio está no mercado há mais de 30 anos, eu acredito, tem 3 bilhões e pouco lá, os FDICs são muito grandes, e ele é consistente, ele faz a mesma coisa há, sei lá, 30 anos, assim. E dá certo. A questão é muito difícil você vai chegar num cara desse e vai levar tecnologias que vão mudar muito a forma dele trabalhar. Então, o que eu vejo? Eu vejo uma nova geração vindo, com muito apetite, trazendo solução. Eu conheço alguns FDICs que, inclusive, a gente já esteve investido nesses caras, desenvolvendo projetos de IA robustos, gente séria, que está investindo pesado, sabe muito o que está fazendo. Eu vejo outros caras também da nova geração seguindo a cartilha da velha geração ali, mais do mesmo. Bem quadradinho ali. Não estou fazendo juízo de valor, de qualidade, quem está indo bem, quem não está indo. Enfim, acho que... Agora, o que eu acredito para o futuro? Assim? Então, existe, eu acho, no multi alguma resistência nos produtos tradicionais. Os caras que estão inovando em produtos. Então, exemplo, o cara que faz duplicata. Está maduro com duplicata. Quando eu falo duplicata, estou estendendo recebíveis, tá? Então aí pode considerar comissária, enfim. Esses caras que entenderam que na verdade ele não é necessariamente um FDICinho só, assim, ele é um mini banco. Então ele vai ter que ter outros produtos, né? Então já teve gente que nos procurou para montar outros FDICs dentro da operação dele, para dar crédito com lastro imobiliário. Tem gente que quer navegar na carteira do FDIC para fazer consignado privado agora, com a averbação centralizada, inclusive. Então, assim, tem gente desenvolvendo, tá abrindo. Esses caras estão entendendo que eles são mini bancos. Então, você tem dois grupos. O cara que está entendendo que ele é um mini banco, ou um banco, porque tem cara que tá do tamanho de banco. Ele só não tem o Bacen no cangote dele ainda. Tem cara tendo o Bacen já. E tem cara que já pegou o Bacen. O Ney tá aí, ó. O Ney tá aí, vocês conhecem. Então, qual que é o ponto aqui? Os caras que estão entendendo isso estão desenvolvendo outros produtos. E para desenvolver produto, você tem que ter tecnologia, não tem o que fazer. Exato. E tem os caras que mantiveram ali os produtos tradicionais, mas estão injetando tecnologia pesada em cima desses produtos. Por exemplo, o IA para validar, para processar, coisa simples. Então, o cadastro do cedente, o cara tem lá um IA que faz todo o cadastro, varre para levar informação para um comitê de crédito, por exemplo. A IA processa esses dados. Então, tem alguns caras fazendo isso.
Mas eu diria que a grande maioria do mercado ainda não abriu os olhos para isso. Assim, o pessoal não tá vindo muito forte nisso. Então ainda é oportunidade. Tem muita Muita oportunidade. oportunidade. Muita Então, você acha que a oportunidade. transformação Muita, digital muita. ainda vai começar? Ela- mesmo? não, eu Ou acho vai, que- vai virar mesmo. Assim? Eu acho que começou, Tá, principalmente na nova geração. tá. Mas tem muita oportunidade. Eu acredito que de 3 a 5 anos, assim, ó, nós vamos ter uma enxurrada de coisa nesse sentido. Vai ser um Legal. mercado Acho bem que vai ter diferente. muito espaço. Uma coisa que a gente tem visto é a sucessão dos financiadores. E aí você sai da cabeça do antigo gestor Perfeito. para o filho dele. Exato. E isso tem acontecido muito. E eu não preciso ir longe, não, de falar de grandes FDICs. São SECs de porte pequeno em que o filho está assumindo, às vezes até junto do pai, e ele está mudando a gestão do negócio. É Ele verdade, está mudando totalmente a gestão do negócio. Vem com essa mente mais renovada. E aí é muito aderente ao que você trouxe. Por quê? Essa transformação digital, que ela começa, e talvez na minha cabeça eu tenha isso muito, muito formado, de que ela começa no meio da pandemia, né? O jogo começa a virar ali. Nós estamos no início dela. E aí você entende que a gente vai ter ali um prazo de mais uns 5 anos, uns 10 anos, numa transformação digital. E é o momento que os players precisam estar posicionados. O mercado ele está mudando. Muito. Duplicata vai virar commodity. Daqui a pouco, com tokenização. Entra, isso é um debate assim, recorrente, Muito, né? muito. A duplicata o papel tá escasso e tal, a questão aí da escrituração, enfim. Mas eu ainda acho o seguinte, cara, concordo com a questão da duplicata, que vai comoditizar, vai entrar mais dinheiro. Tem entrado muito dinheiro, fluxo de capitais para dentro do nosso setor. Recorde em cima de recorde. Absurdo. E por isso eu reforço muito essa questão. Eu acho que como que você se protege disso? Produto, cara. Você tem que ter produto. Então desenvolve outros produtos, entendeu? Não adianta você ficar achando que eu vou fazer sempre a mesma coisa e vai dar certo. Assim, não é bem assim que funciona. Talvez o cara que vai ficar só nisso, ele vai rodar muitos anos ainda, porque o mercado, enfim, é muito grande e o mercado se adapta. O mercado se adapta mas ele vai sair muito daquele produto principal dele, que talvez fosse papai e mamãe. Exato. Mesmo assim, ele vai ter que absorver a tecnologia de alguma forma. Vai. E a questão é que outros players vão se posicionar e vão crescer muito mais. Assim, o cara vai acessar muito mais capitais, ele vai ter muito menos risco, ele vai tomar menos risco, porque ele está usando tecnologia para isso, né? Então, se agora isso para os fundos, né? Do que você está vendo ali, e você, para securitizador e factoring, vai na mesma linha do que ele comentou? Ou até mais difícil com securitizador e factoring, no sentido de são um pouco mais fechados ainda do que um FDIC? Olha, eu não sei o que está acontecendo então ultimamente, porque eu tenho conversado bastante com SECs e factories, enfim. A galera tá mais mente aberta, porque a grande maioria também tem algum FDIC, então eles já usam essa tecnologia no FDIC e acaba levando para SEC também. Tudo bem casadinho ali. O que eles usam em um, eles usam em outro, mas tem uma galera bem jovem no mercado agora mesmo, assumindo esses papéis, não só os herdeiros dessas, os sucessores, né, dessas empresas que os pais, avós construíram, mas time também. Então, em algum momento, não tem para onde você fugir, porque se você colocar alguém no seu time que tem a mente aberta para tecnologia, enfim, e esse cara é o seu braço direito lá dentro, ele vai implementar. Ele vai fazer. Não precisa ser o dono, Não né? precisa ser o dono. Não Exato. precisa, exato. Então, eu gosto de falar que, às vezes, eu não vendo pro dono do FDIC, eu vendo pra mesa dele, porque é quem usa a tecnologia. É eles que vão saber que, de fato, a ferramenta funciona e que vai facilitar o dia a dia deles. Então, os meus meninos do comercial, geralmente, estão lá vendendo, falando com os donos, e eu fico assim, tá, mas quem da mesa que a gente vai falar? Fala com a mesa. Fica a dica aí pra você, que é mesa ali naquele FDIC, securitizadora. Exato. Factoring. É isso aí. Tainara, mais do que isso, para onde a Flixsign olha hoje?
100% de tecnologia no geral, assim. Começou com um foco de assinatura digital para formalização de operação, porque é onde eu tinha a maior dor, porque eu estava lá. Aí eu entendi que dava para eu dar uma escala absurda pro mercado no geral, 100% de quem assina documento digital. Perfeito. Então, inclusive, eu abri essa porta de ir para o varejo. Então, eu tenho imobiliária, eu tenho escritórios de advocacia, contabilidade hoje, mas na parte de mercado financeiro, fornecedor de tecnologia. Eu vou resolver o problema que o cara tem lá dentro, estando atrelado ou não à assinatura, à formalização desses contratos, né, dessas operações. Então, assim, hoje eu sento com você e entendo onde você tem problema e a gente desenvolve isso. Então, eu estou já sendo... já estão pedindo bastante, inclusive, para a Tainara... Mas e um sistema, e um RP vai fazer? Sistema de encarteiramento? Não vai? E eu fico, não, gente, calma, isso é papo pro futuro. Pedindo outras coisas. Então, o que eu enxergo de oportunidade? Tem muita coisa para fazer, porque todos os meus clientes não têm só problema com as assinaturas, eles têm problema com tudo. Então, o que eu tenho? Muita disposição e tempo para cuidar dos problemas deles. Então, e a tecnologia incumbida de resolver esse problema. Eu tenho vontade para isso. Então, cara, dificilmente eu vou sentar com você, você vai me trazer um problema e eu não vou tentar te ajudar com tecnologia. Bate no ponto até que você falou, né? Porque o core do financiador é crédito. É crédito. Não é assinatura digital. Exato. E nem tech, né? Nem o cara tech. não sabe muitas vezes o que ele tem que desenvolver. Especialmente nem tech, né? Exato. Especialmente. Quando nós fomos... quando a gente montou o segundo fundo nosso lá atrás, né? Foi o fundo da Porto Seguro. A gente foi no mercado conversar com alguns SaaS para tentar encarteirar. Era um fundo de consórcios, né? E tinha uma situação, imagina... A maioria dos SaaS que a gente tem disponível são... Os caras estão muito focados. Muito desse mercado foi construído para multi-multi. Então, a carteira do multi ela é curta. 30, 45 dias de prazo médio, dependendo do fundo. O nosso lá era 7 anos a carteira. Então, assim, para eu encarteirar, cara, para eu comprar o troço, eu tinha que olhar a curva futura de juros. Eu tinha que fazer um cálculo complexo. Para eu encarteirar, eram outras variáveis, né, que eu teria que monitorar. Então, quando a gente foi conversar com os sistemas, né, os RPs do mercado, a gente não achou nada que eu ia conseguir acomodar. E aí não sobrou outra solução a não ser fazer. Então nós construímos um RP, um robozinho Python lá integrado na B3 para puxar a curva futura de juros e tal. Então a tecnologia, acho que você abriu falando aí que a tecnologia estava no DNA, ela sempre esteve. Assim, a gente... Agora, qual que é o ponto? Nós, na Menestes, enquanto financiadores, não é meu core desenvolver infra para o mercado. Então, inclusive, a Flix ela vem ajudando muito a gente a resolver questões, né? Então, a gente acaba trocando muito know-how, assim, a gente enxerga problemas que a gente tem e ajuda a pensar a solução ali e tal. Então, meio que virou essa casa tech aí pra gente para resolver essas questões de infra mesmo, assim. E, de certa forma, a troca também potencializa a Flix Exatamente. atuar dentro do seu problema. Ela é quase que uma incubadora para resolução de problema. Ela aplica tecnologia dentro do que você tem de dor. E não é só ele que passa por esse problema, porque Perfeito. é como se eu não tivesse saído da mesa. Perfeito. Os problemas que você tem são os mesmos de que o mercado todo tem. Exatamente. E isso é incrível para mim, porque eu tenho dentro de casa um laboratório onde eu já chego no mercado com a minha solução pronta. É isso. Validada. Que resolve o problema. Então, é como se eu não tivesse saído da mesa ali, porque... Muito legal, muito legal. Pessoal, a gente está caminhando para o nosso final, mas eu queria... Pode? Não, eu ia fazer mais uma pergunta. Pode trazer. Depois eu faço para FDIC, eu acho que pode ser interessante. Claro. Porque, qual que é o ponto? FDIC, muitas vezes, ele está ali buscando...
né, crédito, ele está buscando dinheiro para reinjetar esse dinheiro. Com certeza. Tem mais tecnologia, o FDIC tem mais tecnologia. Traduz também mais facilidade para ele obter. E aí eu estou perguntando isso até curiosidade, eu não sei. Sim, né? sim. Se o investidor enxerga valor no no fato FDIC dele tem estar mais- demais. Porque qual que é o ponto? Acho que tecnologia, e de novo vou bater no ponto da governança. Porque o que acontece? Não adianta o cara ter sistema ou desenvolver algum sistema e o negócio inteiro está na mão do fundador. Tá. O que eu sempre falo é o seguinte, tem muita empresa no mercado que a empresa inteira está na mão do cara. Eu costumo fazer uma brincadeira que assim, esse cara não tem uma empresa, ele tem um negócio. Ele achou um negócio bom para ganhar dinheiro, mas ele ainda não tem uma empresa. Tem uma diferença muito grande nisso. Então, o que a gente considera muito quando a gente vai entrar numa empresa e vai acelerar uma empresa? Seja via equity, seja via FDIC, via cotas em geral no FDIC, seja na SEC do cara, enfim. Que isso e até um ajuste de conceito que eu defendo muito no mercado isso. Essas empresas, os FDICs ou as SECs, na verdade eles são mini bancos, como eu já comentei aqui, ou são bancos, só que sem uma licença bancária, né? Com menos regulação. Independente do veículo que esse cara vai usar para fazer, seja o FDIC, seja a SEC e tal. Então, quando a gente vai olhar para aportar recurso em alguém, nós temos uma área de risco muito robusta lá, enfim, validações, a gente faz muita validação, um negócio complexo, acho que outro dia até vale fazer uma rodada para falar só de risco, eu acho que é um tema bem legal aí. Mas a gente não olha o FDIC, isso é um ponto importante, só. Eu olho a empresa do cara, eu olho tudo. Então eu falo assim, cara, vem cá, deixa eu entender teu business. Então, quais são os CNPJs que você tem aqui? Eu tenho uma consultoria especializada aqui no meu FDIC, eu tenho os FDICs, que às vezes tem mais de um, tem a securitizadora. Eu olho o grupo e aí eu olho os processos. Como é que esse cara opera a empresa dele inteira, entendeu? E aí a tecnologia, cara, é parte central nisso. Então, se o cara tem lá um RP lá que ele controla a operação dele, se ele tem as áreas bem definidas, sistemas que fazem com que essas áreas conversem, tem um CRM lá no comercial. Você vê que a tecnologia ela vai andando no meio de toda essa governança, né? Então, quanto mais robusto esse cara tá, mais eu tenho segurança de alocar capital. Porque eu olho e falo o seguinte, cara, se tirar o fundador da empresa da equação, a empresa tá de pé, tá rodando, meu. Todos os dados estão em sistemas, existem os processos, as pessoas, a coisa inteira funciona. Então, é totalmente diferente de você olhar uma operação dessa e olhar uma operação que o cara tem uma SEC, ele que fala com o cedente, ele... A esposa que cadastra lá, nada contra, mas eu entendo o seguinte. Não é uma empresa. Se você pegar o perfil de empresa... Imagina que assim, se você... Conceito, exatamente. Funciona sem Se ele. você está indo ao mercado de capitais, acessar recursos, você tem que estar profissionalizado. Como é que uma empresa faz o IPO, por exemplo? O nível de governança de uma empresa para abrir o capital é insano, assim. Então, para o cara chegar no nível... E quando ele vem acessar recurso, através de um veículo, seja do FDIC dele, ele vem numa asset ou qualquer investidor, family office e tal, acessar recurso, ele está indo buscar recurso no mercado de capitais. Então, ele precisa estar preparado para isso. E a tecnologia é peça central nisso, porque sem tecnologia na empresa do cara, ele não consegue tocar nada. Você imagina, o cara vai tocar sem um CRM lá, sem ter um sistema no financeiro dele lá, assim, Se é a impossível. operação não sai. Exato. Então, é peça central. Isso a gente olha muito. E mais do que olhar, a gente estimula, para não dizer que a gente cobra, que esses caras se atualizem, assim, porque é parte da segurança do nosso mercado. Quanto mais esses caras se informatizarem, melhorarem seus processos, a gente melhora a segurança do setor inteiro, assim. Então, é fundamental na nossa Isso é legal análise. porque o Robert Kiyosaki, quando ele traça o quadrante Esse cara é bom, financeiro, ele considera quem tem menos de 3 funcionários como autônomo. A Exato. operação depende Exato. dele, né? Então, você tira a peça Exatamente. central, toda a estrutura sua Toda a desaba. estrutura desaba. Exatamente. Bom, Exatamente. pessoal, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria pedir uma dica de o que você, para quem quer estar preparado para essa transformação digital. Que conselho que vocês dariam? Né? A gente está falando aí de um espaço de 3 anos, que a pessoa ainda vai ter um tempo hábil para se posicionar no mercado. Que conselho que vocês dariam? Para onde ela precisa olhar? O que ela precisa procurar? O que ela tem que fazer? Eu vou dividir pessoa em 2 grupos aqui. A empresa e as
e as pessoas, os colaboradores, né? A gente chama de intraempreendedorismo. Então, o cara que vai empreender dentro de alguma empresa. Cara, eu acho que assim, para os colaboradores, e até o que a gente demanda para os nossos colaboradores, assim, é se atualizar. Enfim, todo mundo tem medo de IA, tem muita conversa que a IA vai roubar os nossos empregos e tal. Cara, a gente usa muita IA lá, muito, muito. Eu, inclusive, pessoalmente, eu uso várias, não só as principais, aí, o ChatGPT, o Gemini e tal, uso outros. Então, entender que esse negócio é uma extensão da tua capacidade. Então, o que eu recomendaria é que assim, se atualizem, que busquem entender e busquem incorporar isso no dia a dia. Legal. A IA não é um negócio para você entrar e fazer uma pergunta, entendeu? Cara, desenvolve a sua atividade, joga lá, se coloca à prova, pede para ela analisar o que você está fazendo. Assim, e aí estou falando especificamente de IA, mas além da IA, na nossa revisão anual, a gente faz, com todas as empresas nossas, a gente faz um planejamento anual e faz um acompanhamento trimestral. No acompanhamento trimestral, a gente pede para que os gestores todos, que eles analisem os processos que existem nas empresas e que eles indiquem processos defasados. Trimestralmente, a gente pede para fazer esse acompanhamento. E aí, os processos defasados, a gente pede para o cara já procurar uma solução. Então, isso pega para a pessoa que quer se atualizar como empresa e como colaborador. Então, eu estou fazendo a minha atividade aqui. O que eu recomendo para esse cara? Que ele busque formas de fazer o que ele está fazendo de uma forma mais eficiente. E isso é diário, não é uma coisa... Porque às vezes a gente fica no automático. Eu aperto esse botão, aperto aquele botão e está tudo certo. Era exatamente isso que eu ia falar. Você vai deixar... A tecnologia te ajuda, se você tiver o interesse de deixar de só apertar o botão e analisar os dados ali mesmo. Se qualificar para isso. Não é só entrar no ChatGPT e fazer uma pergunta. Você tem que saber qual é o tipo de pergunta que você vai fazer ali, enfim. E a tecnologia te ajuda nisso, né? Então, acho que buscar entender o processo que você está fazendo no dia a dia, como colaborador da empresa, entender o processo que você está fazendo e entender formas de como é que você consegue fazer esse processo melhor usando tecnologia. E ir pesquisar tecnologias, porque existem várias. Sim. E aí propor para o teu gestor imediato ali, propor inovação. Então, acho que falta, tanto nos colaboradores como nos empresários, esse interesse de ir buscar, de mexer nisso e tal. Então, se qualificar mais para agregar mais valor na empresa que você está. Exato. Enfim, quem fizer isso vai sair na frente, né? Vai ter um diferencial, porque é percebido na empresa. A gente percebe na nossa, quem está fazendo esse movimento, entendeu? Então, e certamente os outros empresários também percebem. Então, é percebido, né? E esse cara vai ganhar mais, ele vai ser promovido, enfim. É aquela visão de dono, né? Exato. Aquela visão de dono. A gente sabe que implementar qualquer tipo de tecnologia, ela traz ali uma dor momentânea. Mas é uma dor momentânea para resolver um problema. Se a gente trouxer para uma área da saúde, por exemplo, é aquela cirurgia que você vai fazer para tirar um tumor. Né? Preventivo. Tem que fazer o preventivo. É aquele cardio que você precisa fazer para não ter um infarto. Né? Então, te traz um desconforto em algum momento, mas ele, no final das contas, é para que você tenha realmente um benefício. Isso é muito legal, cara, porque a tecnologia que está no DNA de vocês, a gente vê isso como que, de forma natural, ela virá no DNA de novos gestores. Com certeza. Mas esse processo de sucessão ele pode demorar 2 anos ou 30 anos. É verdade. Né? Então, implementar, para quem já tem ali, já roda o seu negócio, já dá certo e está tudo bem, qual que é a visão? Hoje dá certo, mas daqui 10 anos, o nível de competitividade para ele, se ele continuar estagnado, será sobre-humano. É verdade. A força que ele vai ter que fazer sobre, inclusive material humano, né, que cada dia se transforma em um material mais caro de você ter ali dentro do seu time. E aí também a importância de implementar com tecnologia. Pessoal, verdade. Considerações finais? Eu queria agradecer o espaço e acho que reforçar essa questão para o mercado. Assim, tem um fluxo de capitais muito grande vindo para o nosso setor. Nós tivemos alguns acidentes aéreos no passado, Silverado, enfim, alguns FDICs que são casos conhecidos na praça.
casos de fraude, inclusive. As RJs estão bombando. Então, assim, o que eu poderia deixar de consideração final é pedir para os meus colegas tomarem cuidado com isso. Acho que investirem nas suas empresas mesmo, investirem nas suas equipes, desenvolverem seus processos. É muito ruim para o setor quando acontece um acidente aéreo desse. É muito ruim, todo mundo perde. Então, o que eu sempre converso com os meus amigos, meus pares, que são gestores, e sempre em eventos batendo papo com os FDICs e tal, a gente tomando cuidado com isso. Assim, as RJs estão bombando, a Selic está muito alta, está tudo nervoso no nosso negócio. Embora, conversando com o pessoal mais antigo, o Brasil sempre foi nervoso. Acho que esse é um ponto importante. Então, foram os anos de calmaria. Exatamente, cara. Então, nesse sentido, acho que ok, a gente tem muita resiliência para passar por tudo isso. Então, de consideração final, acho que é isso. A gente sempre está de olho nisso, sempre investindo, valorizando nosso pessoal, trazendo tecnologias. A gente precisa liderar essa mudança. Eu acho que esse é o ponto, né? É liderar essa mudança, puxar esse carro para frente aí, fazer a coisa acontecer. Muito legal, muito legal. Da minha parte, não tenham medo de investir em tecnologias para melhorar a vida do seu time, que deve estar se estressando bastante lá na mesa. Que vai te ajudar a dar escala no seu negócio, se esse for o seu interesse, enfim. Vai voltar o dinheiro, né? Vai te ajudar a voltar o seu dinheiro. Exatamente. Vai trazer segurança. O time vai trabalhar mais feliz. Né? Você vai conseguir realocar algumas pessoas que têm um potencial gigantesco, que fica só lá apertando o botão. Com tecnologia você vai ajudar eles se desenvolverem, né? Perder esse medo de que tecnologia vai roubar o meu emprego. Não, se você se acompanhar, né, esse crescimento, se qualificar para isso, enfim. E que tecnologia está aqui para te ajudar a resolver o seu dia a dia e que existem empresas dispostas a ouvir e trabalhar para isso, né? Trabalhar por você, né? Então, utilizar a tecnologia não como um concorrente, ao nosso mas como um favor. acelerador de negócio. Exato, né? ao nosso favor. Legal, muito legal. A gente não podia também encerrar sem fazer os agradecimentos? Primeiro eu queria começar agradecendo, né, a jornada, né, do aprendizado aqui com o Silvio. A gente está falando muito aqui de se manter atualizado, né, de trazer os assuntos. Eu acho que um dos grandes objetivos aí do Silvio com a jornada é conseguir compartilhar esse conhecimento que é tão importante com diversos financiadores, né, para todos poderem se atualizar e acompanhar o mercado, né? Então a gente agradece a jornada, agradece ao Silvio, agradece a todos os patrocinadores da jornada, né? Fica muito feliz com isso. Isso é o que viabiliza, né, a gente estar aqui, né? Isso é muito importante mesmo, né? E agradecer também aos nossos patrocinadores, né? A gente, no Adianta Aí, a gente bate muito na tecla, na Fairmoney também, a gente bate muito na tecla de a gente cresce, né, com estratégia, cresce com tecnologia e cresce também com colaboração e parceria, né? Com certeza. Então a gente também busca manter perto da gente essas empresas que buscam isso, né? Como, por exemplo, o Grafeno, né? A Grafeno que está com a gente aí há um tempinho já e está sempre também se atualizando. Hoje mesmo a gente conversou ali com eles, trazendo novas funcionalidades, né, para melhorar a vida do financiador. A Smart Factor, né, que tem um processo ali do dia a dia ali que entrega uma ferramenta bem completa para o financiador para operacionalizar o seu dia a dia. A Bicred, FIAP também e a Dimensa, que também fechou agora com a gente, com o Biratã, né, que está sempre... Semana passada a gente estava aí falando mais uma nova funcionalidade ali que a Dimensa também construiu ali para cadastro, principalmente, análise de cadastro. Né? Então, a Dimensa, inclusive, ela vem fazendo... Aí, ó, na hora. Eu já conversei com eles, inclusive, sobre BI, sobre IA. Eles vêm desenvolvendo ali algumas soluções nessa linha. Então, acho que realmente a Grafeno, super parceiro nosso. A gente tem muita coisa com eles, enfim. Super parceiro, eu admiro demais. É uma empresa a gente ultra desenrolada. A gente viu todas essas empresas nascendo e florescendo. Isso é muito legal. A gente viu a Grafeno surgir, enfim, a Dimens também entrando no mercado. É muito prazeroso ver como essas empresas atuam e vêm trabalhando forte
para trazer solidez para o nosso Exato. setor, né, cara? E a palavra de ordem para a gente é exatamente essa, né? Segurança. Exato. E bate muito com o seu discurso, Lucas. A gente gosta. Hoje nós nos posicionamos como um ecossistema, adianta aí, como um disseminador de conteúdo, né? Desse conteúdo estruturado, gratuito, né? Para ter acesso aí a todos os financiadores. Por quê? Porque, no final das contas, a gente quer dar voz e vez a quem tanto faz pelo mercado, né? Que são vocês. Essa ponta, tanto de tecnologia quanto propriamente de negócio, ele traz um profissionalismo para o nosso segmento que é algo que... de certa forma, é algo novo também. O segmento vai há 10, 15 anos, ele não era tão profissional como ele é. Né? Hoje, os FDICs se profissionalizaram muito. Né? Em um nível absurdo. Inclusive, isso em cascata para as securitizadoras. Né? Então, você vê hoje que realmente o mercado ele mudou. E a gente prega muito essa colaboração, essa segurança e aos players que realmente transformam esse nosso mercado, e dentro dessa transformação também ficam os meus parabéns aí a vocês. Tá? A gente tem um presente. Opa, legal. Podem abrir. Esse é o nosso vinho. Obrigado aí. É o Fairwine, o vinho da Fair Money. Depois Legal. família, hein, hoje. Com certeza. Depois vocês podem dar aí um... Boa. Legal. Pô, obrigado, hein, meu. Vocês podem dar aí um feedback sincero, viu? Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Ele põe o seu de baixo para o Lucas. Assim? Não, põe debaixo da põe mesa. embaixo, para não... Deixa que eu faça a propaganda. Boa, já fez ali. Muito legal. E, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns à mãe também que está aí, ao André da equipe. E realmente é isso, cara. A gente... quando todo mundo está perto, quando tem essa união que a gente sente aqui, é um bom sinal. Né? É um sinal que o caminho está legal, que o caminho é de vitória. Então, parabéns a vocês, a família. Tá? Muito E a obrigada. você que está nos assistindo, a gente fica por aqui, mas se vê logo. Um abraço. Valeu.